Hoje nós temos o prazer de ter a nutricionista Andréa Pereira. Ela é mestre em Ciências Médicas e doutoranda atualmente pelo IPPMG, da UFRJ. Trabalha conosco no Ganutri e é uma profunda conhecedora do assunto erros inatos do metabolismo. Ela vai fazer uma apresentação inicial sucinta, porque esse é um assunto muito longo, mas servirá de introdução para aqueles que querem ter algum conhecimento na área e principalmente aprender a lidar, o que fazer quando há uma possibilidade de diagnóstico dessa patologia. A gente também tem o prazer de ter aqui o Dr. André Ferreira, consultor do Ganutri, que ao final da explanação da Andréa vai fazer alguns comentários sobre os erros inatos. Então, Andréa, você está com a palavra. Espero que você imite a sua apresentação em torno de 40 minutos, até 40 minutos, para que a gente tenha um tempo aí para discutir um pouquinho. Tá bom, doutor Ricardo. Gente, boa tarde. Como o doutor Ricardo falou, eu amo trabalhar com pediatria e adolescente, né? Mas erro inato para mim é a minha paixão. Então, assim, eu gosto muito de estudar bioquímica e quem trabalha com erro inato tem que gostar de bioquímica, fisiopatologia e bioquímica envolvida. Então, assim, a gente vai falar de um nicho, de um braço do erro inato do metabolismo, que são as doenças que causam intoxicação aguda, tá? Porque o universo de erro inato é um universo muito grande. Então, a gente não consegue nem uma aula, nem duas, nem três. Então, a gente vai dar uma introdução sobre o tema e a gente pode estar discutindo no segundo momento outros itens, tá? Eu vou botar no modo apresentação, doutor Ricardo, você vê se está visualizando, por favor. Ok. Bom, meu conflito de interesse, eu sou nutricionista do corpo técnico do GAN há 10 anos, um prazer participar dessa equipe aí tão rica, né, de profissionais, é uma troca muito grande, e onde eu trabalho atendendo pacientes, trabalhando auxiliando no desenvolvimento de novas soluções, de produtos e serviços para esse público e para outras situações clínicas. Bom, não dá para falar de erro inato sem caracterizar um pouquinho o conceito e como é que a gente tem hoje a situação de epidemiologia, estatística, enfim, como é que está esse universo de erro inato hoje estruturado no Brasil? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, não são dados recentes, entre 2018 e 2019, eu não sei se vocês sabem, a gente não tem estudos epidemiológicos de quais as doenças que são mais prevalentes, quais os sintomas específicos para cada doença. A gente tem dados gerais, então o erro inato ainda é um tema muito novo em termos de estatísticas, de conceitos de prevalência no nosso país e no mundo como um todo, tá? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o erro inato está dentro do rol das doenças raras. Então, doença rara é aquela que afeta 65 indivíduos a cada 100 mil indivíduos. Poxa, muito pouquinho, mas cada vez mais isso vem aumentando. Isso representa cerca de dois indivíduos a cada 2.000 pessoas aparece com um quadro sugestivo de uma doença rara, de um erro inato do metabolismo, por exemplo. Ela tem uma diversidade de sinais e sintomas, tá? Que ainda dentro de um mesmo tipo de doença, elas variam de indivíduo para indivíduo. Então, por isso que dificulta, às vezes, o diagnóstico. No Brasil, a gente tem estimado mais de 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara, tá? E dentro dessas doenças raras, a gente tem catalogado em torno de 6 a 8 mil tipos de doenças diferentes identificadas. Dentro desse número de doenças raras identificadas, 1.000 são erros inatos do metabolismo, especificamente 1.015. Um artigo recente de 2020 pontuou que tem 1.015 erros inatos já identificados. 30% dos pacientes morrem ainda antes dos 5 anos de vida, né, por um diagnóstico ainda não realizado, por sintomas que se agravaram ainda no primeiro ano de vida, enfim. Essas doenças raras, elas podem ser de origem genética ou não genética, tá? Os erros inatos, elas estão dentro das doenças genéticas e representam 20% desses erros inatos, em torno de 20% a 30%. A maior parte são erros inatos tratáveis por dieta, representa em torno de 10% a 20%, tá? 75% desse universo de pacientes que apresentam doença rara e o erro inato do metabolismo, a manifestação é ainda no primeiro ano de vida, especificamente nos primeiros 6 meses. Muitas crianças apresentam os primeiros sintomas logo que nasce e vai para o peito, ok?
Por definição clássica, qual é o conceito de erro inato do metabolismo? Eu gosto muito desse fluxo que ele representa de uma forma muito básica, o que caracteriza o erro inato do metabolismo, tá? Então, a gente sabe que no nosso organismo a gente tem várias vias metabólicas, é uma verdadeira engrenagem que a gente tem, né? Então, dentro desse mapa metabólico, que é o organismo de um indivíduo, numa via normal, você tem um substrato, que são os nutrientes, enfim, ou outros tipos de moléculas, que através de uma reação catalisada por uma enzima específica vai gerar um produto final. Exemplo. Você ingere proteína através de uma série de reações enzimáticas catalisadas por enzimas específicas, você vai gerar os aminoácidos que vão ser aproveitados e metabolizados no nosso organismo. Exemplificando, o que caracteriza esse defeito enzimático? Você tem essa via metabólica comprometida porque a enzima ou ela é defeituosa ou ela é inexistente, tá? Isso ainda é mapeado porque depende muito de doença para doença. Então, a partir do momento que você tem esse defeito enzimático, ou você acumula esse substrato que ele vai levar por uma rota alternativa, gerar um produto tóxico, e você vai ter produtos finais adequados cada vez mais sendo produzidos de forma reduzida, tá? E com isso você caracteriza o quadro de toxicidade. Resumidamente é isso, um erro inato do metabolismo que causa uma intoxicação aguda, ok? Dentro da classificação fisiopatológica dos erros inatos do metabolismo, como é que a gente classifica? A gente classifica essas doenças por intoxicação, tá? Desordens energéticas e por moléculas complexas. Nós vamos focar hoje nos erros inatos que geram intoxicação. Os que geram intoxicação são as aminoácido-pathias fenilcetonúria, tirosinemia, leucinose, enfim, vários erros inatos. As acidemias orgânicas, metilmalônica, propiônica, isovalérica, deficiência do ciclo da ureia, distúrbios do ciclo da ureia, que é um complexo enzimático, tem várias enzimas envolvidas nesse processo, e a intolerância aos açúcares, como frutosemia, galactosemia, dentre outras. As desordens energéticas, que são os defeitos relacionados ao metabolismo das gorduras, e defeitos de cadeia respiratória, ou seja, defeitos mais graves que acontecem na matriz mitocondrial. E a glicogenose, que tem aumentado muito a prevalência no nosso país. Também são tratáveis por dietas, maior parte dessas doenças. E as relacionadas às moléculas complexas, que são as doenças lisossomais, peroxossomais, dentre outras. São doenças graves, tá? Todas essas doenças são graves, incuráveis, porém passíveis de tratamento. Algumas, do ponto de vista da nutrição, é primeiro protocolo de conduta, e outras, a nutrição funciona como um tratamento de apoio, ok? E aí a gente começa a falar um pouquinho de um fluxograma que nós desenhamos aqui no grupo, o Grupo Nutri, na verdade, com a parceria da nossa consultora, a doutora Bruna Barros, nutróloga. Nós fizemos um fluxograma para iniciar um processo de diagnóstico de uma criança com suspeita de um erro inato que gera uma intoxicação aguda, tá? Então, esse fluxograma, por exemplo, a gente mostra quando deve pensar numa suspeita de um erro inato do metabolismo. Você tem um recém-nascido que nasceu nos primeiros horas de vida ou dias de vida, ele apresenta alguns sintomas clássicos persistentes, como hipoglicemia, uma hipotonia, sonolência, baixa aceitação do leite ou pelo peito ou por uma fórmula que está sendo administrada, enfim. São sinais que começam a mostrar que essa criança pode ter alguma doença grave e começa a ser vista como um quadro de cuidado específico. Então, nesse momento, é importante pensar que pode ser um erro inato. É claro que a gente não vai considerar que tudo é um erro inato, mas a gente precisa ter um olhar atento e pensar o que leva essa criança a ter alguns sintomas clínicos de uma doença grave e que pode ser um erro inato do metabolismo. Então, o ideal é que se peça alguns exames básicos logo nos primeiros momentos que se suspeita de um quadro de gravidade, como glicemia, gasometria, ácido lático, amônia, que não é um marcador muito solicitado, vocês vão entender por que mais à frente. E ao mesmo tempo que você solicita esses exames, um EAS para avaliar a cetonúria, tá? Ao mesmo tempo que você pede esses exames básicos, você tira uma alíquota de sangue e coloca no papel de filtro. Hoje os laboratórios já têm um papel de filtro específico para que você coloque uma amostra tanto de sangue ou de urina e congelar para análises complementares futuras, tá? Exames futuros. Muito bem, pediu esses exames específicos, deu normal, vai avaliar outras possíveis causas. Deu alterado, vamos pensar o que pode ser.
Quais são os tipos de alterações que levam a gente a pensar numa alteração metabólica importante, que pode ser um caso de erro inato do metabolismo? A amônia é um dos primeiros marcadores. A gente abre um parênteses, que às vezes a criança prematura, nas primeiras horas de vida, ela pode apresentar um quadro de amônia elevado, mas ela não vai persistir por muito tempo, ele vai começar a normalizar. Agora, tem uma amônia persistente elevada acima de 60, e em crianças maiores acima de 150, deve-se pensar numa doença metabólica. E aí você vai avaliar outros marcadores para traçar uma conduta específica. E a partir dali você vai pedir exames específicos para fazer um diagnóstico diferenciado. Ok, eu vou pedir um diagnóstico diferenciado, mas eu não vou começar a tratar essa criança? Não. Aí é que entra o processo, que muitas das vezes a gente acaba deixando, isso passa um pouco despercebido na rotina do dia a dia de uma UTI. Você vai iniciar um protocolo clínico e nutricional de imediato para tentar, segurar esse efeito tóxico no organismo da criança. Como é que é feito esse início do protocolo nutricional? O protocolo inicial, ele deve ser começado entre as 24 a 48 horas, logo que aparecem os primeiros sintomas. Qual é o objetivo dele? É evitar o hipercatabolismo. Por que isso? Não só para não comprometer o estado nutricional da criança, como também evitar que gere mais toxicidade. Porque quando a gente entra em hipercatabolismo, a gente vai mobilizar as reservas de nutrientes. Se mobilizar reservas, inicialmente a gente mobiliza gordura, vai mobilizar carboidrato, gordura, proteína, e vai gerar mais metabólito tóxico para esse organismo. Então, é importante a gente evitar o hipercatabolismo, tá? Então, a gente vai avaliar se essa criança tem condições de receber um suporte nutricional por via oral, por via interal, né? Normalmente, se a criança é muito pequena, vai começar com uma gavagem. Caso não, você vai fazer um processo venoso para iniciar uma terapia nutricional de apoio, tá? Se for um lactente, você vai fazer uma infusão, uma TIG, em torno de 8 a 10 miligramas por quilo, crianças maiores em torno de 6 a 7, e adolescentes assim sucessivamente para cada fase da criança. Então, a gente entra com uma TIG para evitar o hipercatabolismo, né? Porque além desse quadro de hipercatabolismo comprometer o estado nutricional da criança e agravar o quadro, ela vai gerar mais metabólitos tóxicos para o organismo. Então, a gente precisa frear essa fase, evitar, ou até mesmo evitar que ela entre em catabolismo. Então, inicia uma TIG, dependendo se for um lactente, se for uma criança, aqui são as dosagens sugeridas, a gente está divulgando esse protocolo, tá? Nos nossos canais de acesso. E algumas crianças apresentam um quadro de hiperglicemia e às vezes o profissional pensa em reduzir essa TIG. No primeiro momento, a gente não faz essa redução, a gente inicia, né, o médico, na verdade, vai propor uma infusão de insulina para tentar segurar esse quadro de hiperglicemia e continuar fazendo o acompanhamento da criança de forma adequada. Normalmente, após 24 a 40 horas de início do tratamento venoso, a gente volta a avaliar se essa criança tem condições, já tem sinais de alerta, não tem vômitos, a gente consegue iniciar a via oral para essa criança. E como iniciar a via oral para uma criança que tem toda uma história, um exame que sugere uma alteração metabólica de pequenas moléculas, principalmente proteínas, né? Qual é um dos marcadores que a gente avalia? Que vai estar alta é a amônia, dentre outros. Então, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai conduzir com o início da via oral dessa criança? A gente vai suspender pelas 24 a 48 horas a proteína, vai fazer uma fórmula calórica, mantendo ela ainda em TIG, né? E vai iniciar uma dieta sem proteína, tá? Então, de 0 a 1 ano, a gente começa em torno de 60 quilocalorias por quilo de peso, e acima de 2 anos, 80 quilocalorias por quilo de peso, tá? Só destacando, o grupo lançou recentemente uma fórmula sem proteína, a gente não tinha até então uma fórmula desse perfil no Brasil, então a gente lançou uma fórmula sem proteína para ajudar no manejo desses pacientes. Muito bem. A gente não pode manter a criança muito tempo sem proteína. Normalmente, quando a gente recebe essa criança já nessa fase de iniciar todo esse protocolo, ela já, muitas das vezes, já vem num jejum prolongado. Então, avaliar esse tempo, não ultrapassar 48 horas sem proteína, já iniciando o processo para começar a administrar proteína, é fundamental, tá? Então, é importante ver quanto tempo a criança ficou em jejum prévio, avaliar toda a história clínica da criança para fazer esse manejo de forma adequada. Muito bem, você vai manter a criança em TIG e você vai iniciar a proteína junto com a fórmula sem proteína, tá? Então, você começa de forma gradativa, em torno de 0,25 a 0,5 gramas por quilo de proteína por quilo dia.
tá? Por grama de proteína por quilo por dia. Na minha prática, das crianças que eu auxilio no suporte ao cálculo em período neonatal, e suspeita de uma leucinose, enfim, de uma fenilcetonúria, de uma tirosinemia, a gente começa com 0,20 a 0,25 mesmo. Essa evolução é uma evolução lenta, tá? Qual é a fonte de proteína, Andréia? Eu não tenho diagnóstico ainda. Nesse momento, não faz diferença. Você pode começar com uma proteína intacta, você pode começar com uma proteína hidrolisada, você pode começar com uma fórmula base de aminoácidos livres. Normalmente, os hospitais gostam de começar com uma fórmula elementar. Neste primeiro momento, não faz a diferença, tá? E aí você vai começar a avaliar a progressão dessa criança. Em 4 dias, normalmente, você já começa a chegar a essa dose plena de 0,5 gramas de proteína por quilo por dia, nesse primeiro momento. Normalmente, hoje, os dados, seguindo todo um protocolo de diagnóstico diferenciado, os exames logo no primeiro momento, pedindo os exames específicos também, em 10 dias você já consegue entender se é um erro inato relacionado a pequenas moléculas, relacionado à proteína, e você consegue fazer os ajustes e progredir a proteína, de modo que ele comece a atender a cota proteica ideal, ok? Então, assim, de uma forma bem resumida, a gente precisa fazer um tratamento, deve ser iniciado de forma precoce, de uma forma efetiva, mesmo sem o diagnóstico final fechado, né? A conduta, o diagnóstico diferenciado. Tem que ser um tratamento agressivo mesmo, entre 24, 48 e 72 horas, para evitar o quê? Sequelas neurológicas. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho, é mostrar que esses metabólitos tóxicos vão fazer levar a sequelas, a comprometimento neurológico e hepático, que são irreversíveis dependendo do grau de toxicidade, tá? Então, a principal conduta é fazer a correção desse defeito metabólico e evitar as consequências fisiopatológicas que esse defeito genético vai causar no organismo. Tirando a criança dessa fase aguda, iniciando, tendo o diagnóstico diferenciado, a gente parte para os protocolos específicos para cada doença, para cada erro inato. Então, a gente pode dividir de uma forma didática, né, as estratégias em condutas em doenças que geram acúmulo de substrato, como, por exemplo, as acidemias orgânicas e as aminoácido-patias. Eu vou exemplificar eu trouxe uma doença para a gente traçar uma conduta. E as que geram o controle na produção de energia, como os distúrbios do ciclo da ureia, tá? Esse normalmente é uma evolução mais lenta, mas a gente consegue fazer evolução. Como terapia de apoio, além da terapia medicamentosa, fica a cargo do profissional médico também avaliar a reposição dos cofatores. Cofatores são o quê? São nutrientes em doses aumentadas, que são catalisadores desses processos enzimáticos. Ora, Andréia, se tem o cofator que vai catalisar a função da enzima, para que eu preciso tratar? A enzima vai funcionar. Quem dera que nosso metabolismo fosse dessa forma. Então, assim, a gente, mesmo dando catalisador, mesmo fazendo toda a restrição, o organismo, não existe a cura para essas doenças, então a gente precisa fazer o manejo nutricional e acompanhar essa criança de forma muito próxima. Avaliação mensal inicialmente, quando ela tem alta da UTI ou neopediátrica, a cada 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente, ok? Bom, para exemplificar, eu trouxe um quadro de acidemia orgânica, um de aminoácidopatia e um de metabolismo de carboidratos. Em relação às acidemias orgânicas, eu gosto muito desse artigo. Esse artigo tem um mapa metabólico que me ajuda imensamente, né? Então, aqui ele mostra um pouquinho os erros inatos relacionados ao metabolismo dos ácidos orgânicos. Aqui a gente tem 3 doenças nesse mapa metabólico. A gente tem a acidemia orgânica isovalérica, propiônica e metilmalônica, que dentro do universo das acidemias orgânicas são as mais prevalentes, tá? Então, a gente observa nessa primeira, a parte de cima da linha verde, a gente tem a matriz mitocondrial, tá? Eu não sei, eu acho que todo mundo sabe da importância da mitocôndria, eu digo que talvez seja a célula mais importante para o indivíduo hoje, é a mitocôndria. Então, aqui nós temos as vias metabólicas dentro da matriz mitocondrial, e aqui o cortisol, que o ciclo da ureia, uma parte acontece na matriz mitocondrial e interage com o ciclo de Krebs, né, o ácido tricarboxílico, e uma parte acontece no citosol. O que eu trago aqui? Eu trago aqui o metabolismo, essas acidemias orgânicas que eu falei, elas estão relacionadas ao metabolismo de moléculas como alguns ácidos graxos, carboidratos, o metabolismo do colesterol e alguns aminoácidos específicos, tá?
No metabolismo da leucina, a gente tem, por exemplo, quando você tem a deficiência da enzima isovaloril coenzima A desidrogenase, você tem o surgimento da doença chamada acidemia isovalérica, tá? E aí, com esse acúmulo, com essa via comprometida pela deficiência enzimática, você vai ter o acúmulo do isovaloril coenzima A, né, que é o metabólito tóxico, que deveria seguir uma via metabólica normal, tá? E entrar na via de geração de energia ou na via de depuração de alguns nutrientes, e ela vai estar comprometida. E relacionada aos aminoácidos como isoleucina, valina, treonina, metionina e alguns outros, a gente tem acidemia propiônica e metilmalônica, que tem um manejo um pouco mais complicado. Tá? E aí elas vão gerar os metabólitos tóxicos, como acetilcoenzima A, propionilcoenzima A e metilmalonilcoenzima A. Nesse universo da acidemia propiônica e metilmalônica, a acidemia metilmalônica hoje é uma das mais prevalentes, tá? Porque ela tem um complexo enzimático que é afetado de uma forma muito importante. Tem duas enzimas dentro desse processo que são relacionadas, por exemplo, à ativação do complexo enzimático através da vitamina B12, que vão estar comprometidas quando você tem uma deficiência da metilmalonil-mutase, tá? Então, você gera metabólitos tóxicos, você não vai ter um mecanismo de geração de energia na matriz mitocondrial, no ciclo de Krebs, de forma adequada. Você não vai produzir quantidade adequada de succinil com enzima A. Então, o acúmulo de todos esses metabólitos tóxicos que ficam circulantes na matriz mitocondrial, eles comprometem, quebram, interferem no ciclo do ácido tricarboxílico e no ciclo de depuração da ureia, no metabolismo do ciclo da ureia e a depuração da amônia, tá? Então, os estudos mostram que justamente o aumento da amônia está relacionado a esse nível aumentado desses substratos tóxicos na matriz mitocondrial. Tá? Então, assim, gente, eu estou falando de uma forma bem resumida, porque esse fluxo aqui a gente ficaria horas falando que tem vários mecanismos aqui envolvidos, tá? Por exemplo, o NAG, que está relacionado ao metabolismo da conversão, né, do ácido glutâmico em glutamina, ele fica comprometido quando você tem uma acidemia orgânica importante, como a isovalérica, enfim. E aí você vai ter um acúmulo de glutamina sérica nesses pacientes. Então, às vezes, ele precisa usar carnitina para depurar esses metabólitos tóxicos e evitar que tenha maior quadro de toxicidade. Falando especificamente da acidemia metilmalônica, porque cada uma dessas acidemias orgânicas tem um protocolo de tratamento diferenciado que é de acordo com o metabólito que gera toxicidade e o que está relacionado dentro dessa cascata de degradação da via metabólica pode estar comprometido. Então, na acidemia metilmalônica, que dentro das acidemias orgânicas é uma que tem aumentado e tem sido muito prevalente o número de casos, além da acidemia glutárica, que não está nessa via, qual é o objetivo? Reverter o hipercatabolismo, a gente volta lá no fluxo, a gente vai estar sempre se reportando naquele fluxo, e garantir um anabolismo, tá? Fornecer calorias suficientes são acidemias orgânicas que aparecem ainda no primeiro mês de vida, quando a criança tem primeiro contato com o leite materno, com os alimentos, enfim. Então, você precisa fornecer calorias suficientes na forma de uma infusão venosa de glicose e lipídio venoso, para a gente não evitar carência de ácidos graxos de cadeia longa também, e dar um aporte de caloria adequado, e corrigir a acidose metabólica, que é frequente nesses quadros de acidemia orgânica. Em bebês, a taxa calórica média é em torno de 100 a 120 quilocalorias por quilo por dia, então a gente ajusta a taxa calórica, né, venosa dessa criança e vai avaliar o momento de iniciar a via oral para essa criança. É importante monitorar nível sérico de alguns marcadores, de alguns micronutrientes. A gente destaca aqui fosfato, magnésio, cálcio, potássio, o equilíbrio da bomba de sódio e potássio também é importante, para a gente evitar qualquer tipo de desequilíbrio, tá? Interrompe também inicialmente, nas primeiras 24 a 48 horas, a ingestão de proteína, faz todo aquele manejo que a gente conversou lá em cima e vai começar a dose gradativa de administração da proteína.
Nas acidemias orgânicas é importante fazer uma suplementação de carnitina. Normalmente, a suplementação de carnitina média é de 200 miligramas por quilo por dia. A gente vai abrir um parêntese aqui importante. Em alguns estudos novos mostrando que precisa ser revista essa dose de carnitina, que é recomendada em algumas acidemias orgânicas, em algumas doenças metabólicas. Existem alguns relatos de que a carnitina pode criar algum tipo de toxicidade a nível de musculatura cardíaca, mas os estudos ainda são muito recentes, a gente não tem dados ainda muito consolidados para que a gente possa fugir do protocolo de dosagem. Então, o que é recomendado em torno de 200 miligramas por quilo por dia nessa fase aguda, com o objetivo de quê? De promover a excreção desses substratos orgânicos que estão acumulados, tá? Principalmente os derivados da via de degradação dos ácidos graxos de cadeia longa. Com a melhora do quadro agudo, vai iniciar a dieta pela via oral, fazendo a progressão da proteína, tá? E o objetivo é iniciar, nesse primeiro momento, na fase aguda e na fase de evolução, com 1/3 do VET e atingir essa meta calórica e proteica em torno de 5 a 7 dias de dieta, tá? A proteína você vai aumentando de forma gradativa, proteína natural, quando a gente considera a proteína natural, são as proteínas que estão nos alimentos, as proteínas por exemplo, da fórmula com proteína que está sendo utilizada, da fonte de proteína que está sendo utilizada, mais os aminoácidos limitantes para a doença na fase já de manutenção. Isso é extremamente importante ser considerado. A gente observa hoje que muitas dessas crianças com acidemia orgânica ou com qualquer tipo de erro inato relacionado ao metabolismo das proteínas, as pessoas esquecem que são aminoácidos essenciais na maior parte dessas doenças, e o organismo não pode ficar privado desses aminoácidos ad eterno. Então, na fase de estabilidade, a gente tem que avaliar essa quantidade de proteínas naturais, fazer o ajuste desses aminoácidos de uma forma gradativa e coerente. Como é que a gente garante isso? Monitorando, fazendo a cromatografia de aminoácidos no plasma e acompanhando a evolução da criança, tá? A garantir o aporte calórico e de vitaminas e minerais. Na dose de manutenção, a L-carnitina em torno de 100 a 150 miligramas por quilo por dia, fracionada em 3 etapas por dia, né? E em caso de infecção, em alguns casos, o médico prescreve uma dosagem maior, em torno de 300 a 400 miligramas. Essas crianças na fase inicial de diagnóstico ou na fase de descompensação metabólica, eles são considerados como crianças sépticas com quadro infeccioso, porque a descompensação metabólica leva a esse quadro metabólico importante. Então, nessa fase que a gente considera de infecção, é aumentar a dosagem de carnitina, para ajudar nesse processo de depuração dos substratos tóxicos. Manter cofatores, no caso da acidemia metilmalônica, quais são os cofatores importantes? Biotina e vitamina B12, que elas são cofatores das duas enzimas relacionadas ao metabolismo da metilmalonil-CoA, né? Benzoato de sódio, vitamina coenzima Q10, que é importante para manter como mecanismo cardioprotetor, e a vitamina E também, em torno de 100 miligramas por quilo dia. Então, como eu já adiantei, precisa pensar em suplementar os nutrientes, principalmente os aminoácidos limitantes, porém, que são essenciais para o organismo. Então, avaliar e entrar com doses ajustadas e monitorar isso através de dados bioquímicos é fundamental para manter a criança em catabolismo, para manter a criança, criança em anabolismo, evitar que a criança entre em catabolismo e manter o estado nutricional adequado. Vamos lá, outro erro inato que eu estou trazendo para vocês é uma hiperglicidemia não cetótica. Essa é uma aminoacidopatia. Eu, particularmente, tenho 3 pacientes que eu acompanho há mais de um ano com um quadro de hiperglicidemia não cetótica. É uma doença grave que aparece ainda nas primeiras horas de vida, né? Aparece no período neonatal com quadro importante de hipotonia, apneia, soluço, tá? E logo nas primeiras 24 horas a criança começa a apresentar convulsões. Ela está relacionada ao metabolismo da glicina, então ela é considerada como reconhecida como encefalopatia da glicina, tá? Depois eu posso liberar essas referências, tá, gente? Como é que caracteriza essa fisiopatologia da hiperglicidemia não cetótica?
A glicina ela é derivada a partir da serina, tá? Então, ela é degradada através de um complexo enzimático que a gente considera, a gente chama de GCS, que são 4 proteínas envolvidas, tá? Nesse sistema. É uma doença autossômica recessiva, como as acidemias orgânicas também, tá? Ela é grave, ela tem a glicina, ela é um precursor, né, importante das proteínas e ela atua como um neurotransmissor para o cérebro. Então, ela fica acumulada, quando você não tem essa conversão da serina em glicina, ela fica acumulada no sangue, na urina e no cérebro e desenvolve esse quadro de gravidade para essas crianças. Eu tenho hoje 3 crianças que eu acompanho, 2 com quadro grave e uma com quadro atenuado, que eu vou mostrar para vocês embaixo essa diferença, tá? Qual é o protocolo específico de tratamento da hiperglicidemia não cetótica? Só abrindo parênteses, a glicina é o menor da molécula, né, dos aminoácidos, dentro do pool dos aminoácidos, que tem a molécula menor. Então, ela é um aminoácido rico nos nossos fluidos corporais, tá? Ela é sintetizada, então, ela é sintetizada a partir da serina. Então, mesmo que a gente faça um tratamento privando uma alimentação pobre em glicina, ela tem uma produção endógena importante. Então, é um manejo difícil a hiperglicidemia não cetótica, tá? Então, 15% dos quadros são atenuados e 85% tem quadro grave. Esses quadros atenuados é tratável, elas conseguem tratar essa epilepsia, né? Elas apresentam uma epilepsia difícil, o controle consegue ser tratado, ou até mesmo não tem crises. Os quadros mais graves, as crianças não progridem e não se desenvolvem de forma adequada e tem uma epilepsia intratável, mesmo que faça dois anticonvulsivantes, mais de 2 anticonvulsivantes de primeira linha, canabidiol, dieta cetogênica, são crianças que se arrastam, mesmo você usando terapias de apoio para metabolizar, para resgatar essa glicina que fica circulante, tá? Mas o tratamento, do ponto de vista nutricional, é uma dieta cetogênica e uma restrição na ingestão de proteínas na dieta como um todo. A gente não consegue privar somente a glicina. Agora, qual é o cofator importante para o funcionamento da enzima? É o ácido fólico e a piridoxina, tá? Existe um medicamento que é utilizado, mas ele não é comercializado no Brasil. Agora eu estou trazendo uma relacionada ao metabolismo dos carboidratos. Eu estou trazendo a galactosemia, que é muito comum. Eu acompanhei 2 pacientes, no momento eu não tenho nenhum paciente em acompanhamento, mas o que é a galactosemia? É um erro inato autossômico recessivo relacionado ao metabolismo da galactose. A galactose é um monossacarídeo que, junto com a glicose, vai formar a lactose, né? São 3 enzimas envolvidas nesse processo de conversão da galactose em glicose e lactose, que é a GALT, a GALC e o GALI. Vou passar logo aqui para o fluxo para ficar mais fácil. Então, essa é a via que foi proposta em 2017 para mostrar o mecanismo fisiopatológico da galactosemia. Então, dependendo da enzima que está defeituosa nesse processo, você vai ter uma produção inadequada de energia em alguma fase desse processo. Os quadros mais graves são os quadros que têm a GALT alterada, tá? De um modo geral, dependendo da via, você tem uma produção inadequada de glicose 1-fosfato e dos metabólitos finais da via de degradação. Entretanto, quando você tem uma função inadequada de qualquer uma dessas enzimas, você vai ter um acúmulo de galactose e você vai ter 2 marcadores tóxicos que vão ser monitorados no plasma, que é o galactitol e o galactonato, tá? Esses marcadores é que nos ajudam a nortear o tratamento desses indivíduos, dessas crianças também, essas dosagens, para poder fazer o manejo adequado desses pacientes. Diferente das acidemias orgânicas e das aminoácido-patias, que às vezes a gente consegue manter a criança com leite materno, mas não em livre demanda, a gente consegue ordenhar, se a mãe quiser muito amamentar, às vezes a gente consegue, na fase de manutenção, manter o aleitamento materno. Na galactosemia, não. O diagnóstico imediato é importante justamente para que a gente retire essa criança do peito e consiga fazer o manejo adequado da dieta,
tá? Então, a dieta é basicamente uma dieta com exclusão do leite materno nesse momento, ou leite derivados lácteos, e como é que a gente faz para conduzir essa criança do ponto de vista nutricional. Então, o tratamento da galactosemia, assim como alguns erros inatos, parece logo no primeiro momento que a criança tem um contato com o leite materno, tá? Só que nas acidemias orgânicas, nas doenças que são relacionadas ao metabolismo das proteínas, as acidemias orgânicas, as aminoácido-patias, às vezes a gente consegue manter a criança em aleitamento materno, mas não em livre demanda. E sim, a gente ordenha e faz uma programação de administração de acordo com o protocolo que for definido de tratamento. Na galactosemia, a gente precisa retirar o leite materno, e quanto mais precoce, melhor para a condução e para evitar o agravamento do quadro da criança, tá? Então, os protocolos preconizam tirar fórmulas baseadas de leites derivados e entrar com fórmula de soja. Só que a gente sabe que hoje, dentro do nosso consenso, a gente não indica fórmula à base de soja como tratamento, como fórmula de partida para criança com menos de 6 meses. Nesses casos, a gente indicaria a fórmula de soja, só que tem estudos e tem profissionais indicando fórmula à base de proteína vegetal, tá? Fórmula à base de proteína hidrolisada de arroz, com uma resposta muito, muito importante para as crianças com galactosemia, tá? Então, inicia o protocolo com uma fórmula isenta de proteína do leite, tá? Soja ou proteína vegetal, e faz o acompanhamento da criança nutricional. Como é que a gente faz para avaliar se a criança está respondendo ao tratamento? Dosar esses metabólitos tóxicos, né? E a referência é a galactose até 10 miligramas por decilitro no plasma. Quando ela já ultrapassa a 8, já é momento de fazer um novo ajuste na dieta para evitar complicações, ok? Como essa criança ela faz uma dieta baixa em proteínas do leite, a gente precisa ter atenção a alguns marcadores nutricionais, principalmente micronutrientes, tá? Cálcio, vitamina D, então precisa avaliar o nível sérico de alguns marcadores nutricionais, e em alguns casos a gente precisa fazer uma suplementação. Bom, dá para ver, né, que todo esse estudo é baseado no conhecimento muito grande da bioquímica, sem o qual a gente não consegue entender aí essas manifestações da doença. E também você deixou claro a importância do pediatra, né, que talvez seja a primeira pessoa que tenha contato com isso, em pensar nesses diagnósticos para tentar evitar os danos neurológicos dos doentes, né? Vou passar a palavra aí para o André. André, você tem uns 10 minutos para você fazer essas considerações. Andréia, excelente apresentação. Como sempre, eu acho assim, um desafio conseguir sintetizar em tão pouco tempo, numa apresentação breve. Tenho certeza que você poderia falar mais algumas horas direto sobre isso, mas eu acho um desafio sensacional conseguir sintetizar um assunto tão complexo quanto erros inatos de metabolismo em tão pouco tempo. Eu diria que eu sou, em termos de erro inato de metabolismo, sou legalmente cego, então, assim, fico sempre muito admirado de ver, né, a apresentação sobre o tema, porque é um tema que, de fato, é fascinante, embora terrivelmente complexo. Algumas coisas que me vêm à cabeça, né? Primeiro, de uma forma geral, você acaba instituindo TIG bom, a primeira coisa, né? Quer dizer, é preciso haver um nível de suspeição muito alto quando você lida com crianças que desenvolvem algum quadro neurológico. Essa é a primeira coisa, né? Começou a ficar mais torporosa, mais flácida, né? Alteração do nível de consciência, eventualmente crise convulsiva, que talvez seja até um pouco mais avançado, tem que necessariamente pensar na possibilidade de erro inato de metabolismo, né? Eu não sei se isso, de uma forma geral, se isso já é uma coisa bem sedimentada, esse nível de suspeição assim, em UTIs neonatais, né? O que você acha? André, o avanço no diagnóstico e essa busca de cada vez mais o meio, né, o nosso meio científico somente no Brasil, está discutindo a importância do teste do pezinho, diagnóstico diferenciado, isso vem aumentando o olhar ele sempre teve uma prevalência elevada, só que ele era muito subdiagnosticado. Então, assim,
Hoje os profissionais procuram mais a gente, olha, eu estou com um caso assim que eu acho que é um erro inato, é como conduzir quando a gente vê alguns sinais importantes. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para falar das crises convulsivas, porque às vezes é uma realidade que chega para a gente e isso me preocupa. Como os episódios de convulsão é um dos sinais de muitas dessas doenças, às vezes o profissional chega para a gente pedindo para iniciar um protocolo de dieta cetogênica. Então, assim, nem todo erro inato é mandatório dieta cetogênica. Claro. Muito pelo contrário. Então, a gente tem que entender para poder começar um mecanismo de conduta, né, clínica, na verdade, primeiro, e nutricional para essas crianças de forma adequada, tá? Porque isso tem acontecido com muita frequência, então eu gosto muito de pontuar isso, tá? Às vezes, muitas doenças mitocondriais graves, que tem cursa com crise compulsiva, nem sempre a dieta cetogênica é protocolo de tratamento. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento nesse ponto, tá? Uhum. Outra observação que eu acho interessante é que, embora a gente sempre relacione erro inato de metabolismo aos primeiros dias ou semanas de vida, é possível também fazer o diagnóstico com alguns anos de vida e, eventualmente, até em adultos, né? E aí eu fico imaginando que, nessas circunstâncias, o nível de suspeição seja ainda muito menor. Quer dizer, quando você pega uma criança de, sei lá, 7 anos, né, provavelmente a consideração em relação à possibilidade diagnóstica de um erro inato de metabolismo está lá embaixo na sua lista de possibilidades. Mas é uma coisa que acontece com alguma frequência também, né, Andréia? É importante isso que você falou, André, porque dependendo do tipo de erro inato, nem sempre ele aparece nos primeiros meses de vida. Vou dar um exemplo. Eu acompanho uma criança no consultório que ela hoje tem 7 anos. Ela não está com o diagnóstico totalmente fechado. Ela suspeita de um distúrbio do ciclo, defeito do ciclo da ureia. Só que no ciclo da ureia, a gente tem 3 ou 4 enzimas que podem estar com um defeito enzimático específico, né? Então, essa criança apresentou um primeiro episódio de crise metabólica com 1 ano e meio. Sabe, na escola, quando teve contato com alguns alimentos. Então, assim, não foi no primeiro ano de vida, né? Então, provavelmente, o defeito dela não é um defeito numa via mais acima, onde a gente tem um comprometimento de uma dosagem de amônia mais retida, enfim. Então, ainda não está com o diagnóstico fechado. Ele agora está com um geneticista, né? Para avaliar, para a gente poder. O que a gente faz hoje é um protocolo de uma dieta com uma quantidade reduzida de proteína e faz um blend de aminoácidos específicos para o ciclo da ureia, né? Mas, assim, ele não tem o diagnóstico fechado. Então, precisa olhar, porque tem doenças que aparecem de forma mais tardia. Normalmente, aparece antes dos 10 anos, tá? Na maior parte dos casos. Mas a maior prevalência ainda é no primeiro ano de vida. Esses dias eu cheguei, quando eu estava se preparando para esse encontro, eu cheguei a topar com um artigo que falava exatamente sobre diagnóstico em adultos. Um paciente que começa a desenvolver parkinsonismo, por exemplo, e que, eventualmente, você tem que considerar isso como um diagnóstico diferencial. Então, quer dizer, é um trabalho muito difícil, né? Mas você tem que considerar isso como diagnóstico diferencial em tudo que é idade, na verdade, né? Sim, André, sim. Outra coisa é isso, quer dizer, independente da natureza do erro inato do metabolismo, acaba que o protocolo inicial de tratamento é mais ou menos o mesmo sempre, quer dizer, instituir a TIG, sobretudo, obviamente, em recém-nascido, em criança, né? TIG e, eventualmente, depois adotar... vou insistir, independente do erro inato, né, propriamente, adotar uma dieta, em princípio, livre de proteína. Isso tem a ver com o fato de alterações de aminoácidos serem mais prevalentes? Não, você falou uma coisa importante. Evitar o hipercatabolismo em todos, tanto que seja relacionado ao metabolismo da proteína, do carboidrato e do lipídio. Tá? E aí, entrando naquele fluxo, dependendo das dosagens, se você tem uma amônia elevada, que é um sinalizador para você dizer o seguinte: tem o metabolismo da proteína envolvido. Pode ter outro nutriente envolvido? Pode, por exemplo, se for um lipídio por via intermediária, mas no primeiro momento, se você tem alguns marcadores sensíveis para o metabolismo da proteína, você vai ter que restringir a proteína, tá? Mas, assim, evitar o hipercatabolismo em todos. Dar glicose venosa para a criança e evitar que ela gere mais metabólitos tóxicos é fundamental. É que a gente falou específico do grupo de intoxicação pelas proteínas que hoje tem sido mais prevalente, né? André, já que você tocou no assunto, você podia falar um pouco sobre esse produto aí da livre de proteínas? Falo. O que acontece? Hoje, acho que era uma briga, pena que a doutora Bruna não está assistindo, a doutora Bruna está com um bebezinho de 4 dias de vida, né? Então não está podendo participar, mas ela é uma grande contribuidora nesse processo. O que a gente observa foi o seguinte:
no nosso país, a gente não tinha um produto sem proteína para atender a maior parte das demandas que aparecem no período neonatal de suspeita de um erro inato, né? Criança suspeitou, faz a TIG, fez alguns exames diferenciados, viu que no metabolismo da proteína faz o quê? A gente fica modulando, né? Então, assim, o manejo acaba ficando muito aquém. A criança entrou com a TIG, precisava entrar com uma fórmula sem proteína e a gente acabava tendo que modular, enfim, de uma forma não adequada. E aí a gente resolveu trazer esse produto. Esse produto, ele é um complemento calórico à base de carboidratos e lipídios, enriquecido com ARA e DHA, que são extremamente importantes para a formação do sistema nervoso central de crianças. Então, os produtos na linha infantil têm o ARA e DHA, e ele tem vitaminas e minerais, enriquecido com vitaminas e minerais para essa faixa etária, ou seja, para atender essa primeira e segunda infância dessas crianças como uma ferramenta importante para ajudar nutrir e potencializar, né, evitar esse processo catabólico nesse início. E aí, é claro, importante, a criança vai ficar sem proteína? Não, a gente precisa entrar com a proteína. E isso é uma coisa extremamente importante. A gente pega, às vezes, a criança está 7 dias sem proteína e agrava o quadro. Às vezes, a gente quer entrar com o protocolo da fórmula e perdeu tempo para isso, entendeu? Então, ter esse olhar logo nos primeiros dias de vida é extremamente importante. A Bruna coloca muito isso, né? Tem uma aula dela, que inclusive está no nosso YouTube, que ela fala do produto e do protocolo brilhantemente sobre isso. Então, assim, é importante a gente ter atenção para isso. Então, tem vários profissionais já conhecendo o produto, utilizando em várias partes do país, tá, doutor Ricardo? Não é só no Rio, a gente já teve paciente usando no Sul, São Paulo, no Nordeste, e assim, com uma resposta muito interessante ao produto, tá? Mais alguma... Eu estou olhando aqui o chat, não tem nenhuma pergunta. André, você quer fazer mais alguma observação? Não, achei, mais uma vez, André, sensacional a apresentação, obrigado. Sempre bom ver você falando, tá? Esse é um assunto que ainda daria muito mais palestras, né? Porque, com certeza, André sabe muito mais até do que ela apresentou. Muito ainda. E ela só espelha para a gente que a gente conhece muito pouco disso. Mas, como ela falou, 2 em cada 1.000 crianças, né? Cada 2.000 crianças. Cada 2.000 crianças. Eu me lembro, doutor Ricardo, que eu trabalho com isso, né, há uns 20 anos. Não atendendo na ponta, mas assim, de estudar eu, Renato, né? E lá atrás, a gente tinha uma prevalência de 1 a cada 10.000, 1 a cada 5.000. Tem estudos que já colocam 1 a cada 800. Então, a gente sabe. Eu acredito que sempre houve, mas eu acho que agora estão sendo mais notificados, né? Então, acho que é um olhar para a gente pensar. Bom, eu quero agradecer muito você, Andréia, pelo seu esforço, né, de concentrar nesse pequeno tempo uma matéria tão complexa. Nós comentamos, André, essa aula eu quero avisar todo mundo que vai ficar gravada daqui a alguns dias no YouTube, se vocês quiserem fazer constar de novo. Se quiserem também fazer contato direto com a Andréia, podem nos comunicar através da Nutri, da ouvidoria do Nutri. Ela responderá para vocês qualquer dúvida. Então, vamos parar por aqui. Muito obrigado aí para todos. Obrigada, gente. Até a próxima reunião da Academia Gamutri. Um abraço a todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.